meu nome é Júlia Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre alguns dos melhores filmes no estilo Found Footage. Primeiramente, o que é o Found Footage? Em uma tradução livre seria algo como filmagem encontrada. Então o Found Footage ele realmente tenta passar essa ideia de amadorismo, como se você realmente tivesse encontrado uma fita ali e tá assistindo para ver o que aconteceu com os donos dessa gravação. Então, nosso primeiro item já vai ser logo o clássico que popularizou o gênero de Found Footage, que é A Bruxa de Blair, de 1999. A história do filme é até bem simples, são 3 estudantes de cinema que resolvem fazer um documentário sobre essa lenda da Bruxa de Blair. Então eles vão até a cidade e começam a entrevistar os moradores para perguntar o que eles sabem, o que eles já ouviram falar sobre a lenda e tal. E eles resolvem também acampar na floresta onde supostamente a bruxa vive. E é aí que dá ruim. E é dentro da floresta que o bicho pega, já que lá é onde supostamente a bruxa vive. E eles começam a ser atacados praticamente, principalmente à noite, a cabana deles. Então eles não sabem o que tá atacando eles, pra onde eles têm que ir, o que tá acontecendo. Eles começam a ficar muito perdidos. Então, assim, é um desespero que, gente... Mas acho que ajudou muito esse filme a se tornar um clássico foram os bastidores e o marketing desse filme, já que a gravação do filme durou apenas 8 dias e os atores realmente eles foram enviados para a floresta e eles eram praticamente aterrorizados de verdade pela produção, já que eles não sabiam direito quando viriam os sustos e tal, e o roteiro que foi entregue a eles também não tinha realmente falas nem nada, tinha situações que eles tinham que encenar. Então até os diálogos eram improvisados, tudo para deixar tipo o mais real possível. E todo o marketing do filme foi como se eles realmente fossem estudantes que desapareceram pra bruxa, não como se eles fossem atores e aquilo fosse um filme todo encenado, não. Eles realmente divulgaram como se fossem fitas que eles acharam e iam passar ali no cinema de pessoas que desapareceram. Eles até fizeram um site pra você dar informações caso visse, soubesse alguma coisa sobre o desaparecimento, né? E eles também instruíram os atores, óbvio, né, a não saírem muito de casa pra ninguém ver eles, né, todo mundo acreditar nesse desaparecimento. E acreditaram, já que muita gente foi no cinema e saiu também do filme ali acreditando que tudo aquilo era verdade. E por mais que seja um filme que divida muitas opiniões do público, eu amo esse filme e eu acho que ele super transmite esse sentimento de realidade mesmo, como se você tivesse encontrado ali a gravação de alguém que desapareceu, de uma tragédia, né, no caso, e que realmente a bruxa existe. E é isso, eu adoro esse filme e super recomendo. Woke up this morning, just like 2 seconds ago, and there are piles of rocks outside of our tent. There are 3, actually. Cloverfield Monstro, ou apenas Cloverfield, de 2008, é um filme que eu classificaria mais como ficção científica do que terror, mas ele continua sendo found footage. O filme começa em uma festa de despedida que um grupo de amigos fez para um deles, né, que tava indo morar fora, e obviamente tinha alguém ali, né, com uma câmera gravando os depoimentos, e é com essa câmera que eles conseguem capturar o momento exato em que um monstro colossal atinge a cidade. E assim eles começam a tentar sobreviver a esse ataque, né? E a produção foi um tanto surpreendente para os fãs de Found Footage, já que o gênero geralmente é utilizado em produções com um orçamento um pouco mais baixo, o que não é o caso de Cloverfield, definitivamente. Para mim, pelo menos, foi uma surpresa tanto que eles investiram no monstro em si, já que eu, pelo menos, não esperava ver o monstro e tal. Eu pensava que eles fossem deixar alguma coisa assim mais pra nossa imaginação, o quão monstruoso seria aquela criatura, mas não, eles investiram bastante nessa parte, então eu fiquei um pouco surpresa com isso. E Cloverfield tem outros 2 filmes nesse mesmo universo, só que além deles serem um pouco mais inferiores, por assim dizer, eles não são em found footage, mas vale a pena conferir. A Cine
Terra como no Inferno é um filme de 2014 que acompanha a Scarlett, que é uma arqueóloga especialista em alquimia, que o objetivo de vida dela é encontrar a Pedra Filosofal, já que o pai dela morreu tido como louco porque ele acreditava nessa lenda. Então ela pede ajuda de um amigo para gravar tudo, obviamente, né? Outro amigo para ajudar ela a encontrar o caminho correto. E chegando em Paris, ela pede ajuda de mais 3 jovens para levar ela até as catacumbas de Paris por caminhos meio suspeitos. E é lá nas catacumbas que esse grupo começa a se arrepender de ter confiado na Scarlett, já que começam a acontecer coisas super estranhas lá embaixo e aparecer um pessoal que não devia estar lá, outro pessoal fazendo uns rituais super suspeitos, e sem contar que depois de um tempo, as catacumbas começam a virar praticamente um labirinto infernal. Esse filme, assim como A Bruxa de Blair, divide muitas opiniões, já que tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu adoro, eu acho sim que ele poderia ter terminado de uma forma um pouco mais diferente, talvez um pouco melhor, né? Já que do jeito que terminou parece que, sei lá, é uma Lara Croft do inferno. Mas ainda assim eu acho que o filme é muito bom, eu fiquei muito presa na história e eu super recomendo, eu acho que vocês vão gostar bastante. Abandon all hope, ye who enter here. What? According to mythology, that's the inscription over the gates of hell. REC é um filme de 2007 e ele é o mais diferente dessa lista, já que ele é sobre zumbis. O filme acompanha a repórter Angela, que tá fazendo uma matéria sobre a rotina dos bombeiros durante a madrugada. Então ela tá só mostrando ali onde é que eles dormem, o que eles comem, o basiquinho ali, né? Até que eles realmente recebem uma chamada e precisam ir até o prédio que ligou. Chegando lá, a situação era bem pior do que eles esperavam, já que tinha uma véia totalmente surtada lá, gritando com todo mundo, atacando todo mundo. E como eu disse, né, vocês já devem estar imaginando que sim, ela tava ali louca na zumbificação. Então, depois de ver que a situação tava realmente muito feia ali, eles voltam lá pra baixo e tentam sair do prédio. Só que aí já é tarde demais, eles descobrem que a polícia já trancou o prédio todo e tacou um monte de plástico em volta do prédio e eles estavam isolados ali e todos teriam que ficar em quarentena até eles descobrirem o que estava acontecendo dentro do prédio. E eu amo esse filme e eu acho que Found Footage foi o gênero perfeito pra ele, já que você consegue acompanhar certinho o que eles estavam sentindo mesmo ali, sabe? Tipo, a indignação de estar sendo isolado, sendo que eles não estavam infectados ainda, no caso, né? E também o medo deles de serem infectados e de quem tá infectado, quem não tá, de ser pego, sabe, tipo, você consegue acompanhar tudo de perto. E sem contar que depois de um tempo, eles começam a subir os andares do prédio. E a cada andar, tipo, as coisas vão ficando pior e pior e pior. E quando chega no último, vocês precisam assistir pra saber o que tem no último, porque, gente, esse filme é perfeito. E REC tem 4 filmes, mas só os 2 primeiros são Found Footage, mas eu recomendo assistir todos, porque por mais que alguns filmes sejam, assim, inferiores ao restante, eu ainda acho que a história completa é muito interessante e super vale a pena. Senhora, fique aí. Onde a senhora está? Fique aí. Senhora, fique aí. Agora, o último item eu deixei como uma menção honrosa, já que ele é num estilo um pouco mais recente e as pessoas vêm colocando esses filmes no gênero Found Footage. Mas eu não tenho muita certeza se ele cabe ali, mas ainda assim acho que vale a indicação aqui nessa lista. Host de 2020 é um filme que se passa inteiramente na tela de um computador e acompanha um grupo de amigas e um amigo que durante a quarentena resolveram fazer uma sessão espírita pelo Zoom, via chamada de vídeo. Só que algo dá errado e eles acabam invocando um espírito maligno que vai indo atrás de cada um deles, enquanto todos os outros têm que assistir, já que durante a quarentena você não pode simplesmente ir na casa do outro pra tentar salvar ele de um espírito maligno, né?
E por mais que ele não seja o primeiro a utilizar essa técnica, onde você vê as coisas através da tela do computador, ainda assim eu super recomendo, principalmente por causa do enredo que me prendeu e ainda rendeu vários sustos. Também as atuações foram muito boas, você realmente acredita que eles são apenas amigos ali em uma chamada de vídeo. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual é o filme found footage favorito de vocês. E por favor me apoiem curtindo, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. E é isso, beijos e tchau!